Queremos saudar todas as nossas irmãs e irmãos aqui presentes. A igreja não está cheia porque não é permitido. Porque penso que se tivéssemos permissão para tal, os nossos bancos estariam cheios. Mas é bonito ver como diversas famílias estão aqui presentes. Obrigado pela vossa presença. Temos também visitantes. Pelo menos tive a oportunidade de conhecer um casal que vem pela primeira vez, penso eu, à nossa igreja aqui em Setúbal. São irmãos nossos que vêm de Lisboa e agora vêm para aqui, para esta região, aqui para a nossa cidade. Que sejam bem-vindos e que se sintam bem no nosso meio. Mas, sobretudo, que nós possamos sentir aqui o Espírito Santo de Cristo, Deus, através do seu Espírito, no nosso meio. Gostei muito da forma como a nossa lição foi recapitulada. Obrigado, Marco. Obrigado pela tua participação. Eu gostaria de aprofundar um bocadinho mais este assunto. É um assunto que é muito rebatido, é muito falado, mas eu penso que não é um assunto que esteja fora de moda e de tempo. A questão da conversão e o novo nascimento. Penso que ninguém entre nós, que conhecemos um pouco do que diz a palavra de Deus, estamos surpreendidos com o desenrolar de todos estes acontecimentos, quer sociais, quer políticos, quer quase que diria históricos, porque tudo isto não é senão a confirmação do que a Bíblia nos diz, a descrição da história universal que a Bíblia nos revela de uma forma tão clara. Estávamos há pouco conversando ali dentro. A violência que se prepara para a formação do caráter das nossas crianças. Eu estou muito apreensivo. Sou avô de um lindo menino que tem 6 anos, começa agora a sua escolaridade, e há determinados assuntos que agora estão a ser implementados de uma forma tal que essencialmente vão retirar um bocadinho o conceito do que é santo, o conceito do que é Deus, centralizando sobre matérias que podem ser matérias que perturbam profundamente o pensamento destas crianças. A classe médica está apreensiva, sobretudo uma disciplina que é a pedopsiquiatria, no que poderá desenvolver, no que poderá resultar destas teorias que agora estão a querer ser implementadas na nossa sociedade, na formação do caráter destas crianças. E eu sou o primeiro a estar apreensivo com isso. Não sou pedopsiquiatra, não sou pediatra, mas sou avô. Já fui pai, por isso sou avô. E se é verdade que os nossos filhos são a nossa riqueza, os nossos netos são a riqueza em dobro. Alguém quer desmentir? Alguém que é avô ou avó? É um tesouro que Deus nos confia. Mas o que fazemos na formação do caráter deste tesouro que nos é confiado, quer sejam os nossos filhos, quer sejam os nossos netos. Vejamos um texto bíblico de Jesus, uma afirmação de Jesus. Mateus capítulo 18, versículos 2 e 3. E Jesus, chamando um dos meus netos, colocou no meio daquela gente que estava ali e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O irmão Marco ainda há pouco
na recapitulação da lição, dizia que nós, adultos, somos a personificação de Cristo onde nós estamos colocados. Somos o exemplo a seguir. Somos aqueles em quem os nossos filhos e os nossos netos mais fixam o seu olhar. Entre os meus netos eu tenho um bebé que vai fazer 5 meses, agora dia 21. E a pequenina já começa a reconhecer o som e a cara daqueles que o rodeiam. E se eu estiver com a máscara, ela olha para mim e fica numa atitude como quem diz: quem és tu? Basta eu fazer isto e retiro, a atitude dela é um sorriso. Porquê que ela sorri? Porque seguramente me reconhece. Se eu falar com ela, pode reconhecer a minha voz. Mas, como diz o povo muito bem, a bota não bate com a perdigota. Quer dizer, a voz, mas não é a cara. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu não for como esta criança ou como outras crianças, na sua atitude, na sua confiança, na sua entrega, não poderei ver o reino dos céus. Qual é a minha ambição? E falo de uma forma pessoal. A minha maior ambição é ver o reino dos céus. É exatamente ver o reino de Deus. Até agora, o reino que eu vejo, que Deus criou nesta terra, não é propriamente um reino exemplar. Não é propriamente. Reparemos como o ser humano, de uma forma geral, de uma forma global, não quero personalizar, mas é uma constatação, cada vez se torna mais frio a tudo quanto se passa à sua volta. Mais indiferente. Que valor tem a vida hoje? Se nós, técnicos de saúde, somos quase, e eu diria bem, quase, impostos a fazer consultas por videochamada ou por chamada telefónica, onde é que eu consigo ver os olhos daquele que me está a falar a mim? A minha consulta começa quando eu chamo um doente. A forma como se levanta já me dá indicações. A forma como anda, quando me olha nos olhos, quando sorri. Vocês conseguem ver o sorriso? Agora até isso nos é impedido ver, o sorriso das pessoas. Quando vemos o choro, quando nós conversamos face a face. É isto que Jesus quer. Que nós sejamos como crianças, falando com Cristo face a face. Mas Jesus não está no meu meio. Ele também está no nosso meio. Como? Foi dito na escola sabatina, nós podemos ser a representação de Jesus nesta terra. Mas se eu não posso encontrar com Ele diretamente, se não posso encontrar os outros seres que Jesus criou também, à sua imagem e semelhança como eu fui criado, como é que eu posso reconhecer Jesus? Vejamos outro texto bíblico, São João capítulo 3, versículo 3. Primeiro, é necessário ser como criança. E agora, a consequência. Jesus diz de uma forma clara: em verdade te digo. Isto foi uma instrução que Jesus deu a Nicodemos, um homem que procurava ser aceite. E, sobretudo, ser aceite por Cristo. E vai ter com Ele de noite, escondido. E Jesus diz-lhe, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Primeiro, tenho que ser como criança, mas não me chega a ser só como criança. Preciso de nascer de novo. O que é o nascer de novo? E vemos a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos diz-lhe muito simplesmente: mas achas que na minha idade eu consigo outra vez entrar na minha mãe e nascer de novo? Provavelmente nem a mãe existia ainda, nessa altura. E Jesus então dá uma ilustração, vamos ver, versículo 8 do mesmo capítulo. Jesus diz o seguinte: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, não vejo o Espírito Santo, mas vejo o efeito do Espírito Santo. Jesus usa uma outra ilustração que aplica também, que nós vemos no livro de Atos, capítulo 2 e versículo 2. Não é só o sentir o vento, mas Jesus dá outro exemplo. Um som, como um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estava. Deus tem milhentas formas de nos chamar a cada um de nós para junto de si. O grande desejo de Jesus é um só: que todos sejamos salvos. Não exclui ninguém. Este homem, Nicodemos, era talvez a última pessoa que eventualmente poderiam pensar que poderia interessar-se em Jesus. Conhecemos todos a história de Zaqueu. Qualquer criança que cresceu no seio da nossa igreja e que foi paulatinamente, progressivamente frequentando a escola sabatina das crianças, conhece a história de Zaqueu. Até a minha netinha, que tem 3 anos, já a conhece tão bem e conta. Zaqueu era o último dos homens para quem Jesus diria: olha, hoje vou comer em tua casa. Um homem odiado por todos. Jesus não odeia ninguém. Deus não odeia ninguém. Deus quer apenas que cada um de nós sinta a sua ação. Alfred Vaucher, que foi, penso que já faleceu, que foi um teólogo, professor na Faculdade de Teologia de Colonge, ele disse o seguinte, e escreveu no livro que é a História da Salvação, na página 235, o arrependimento ou mudança interior, quando é sincero, acompanha-se sempre de uma mudança exterior. Isto é um reforço daquilo que já foi dito na escola sabatina. E eu gostaria de reforçar porque parece-me que é um tema muito importante que cada um de nós deveria agora, nesta época que nós estamos a viver, aplicar mais do que nunca. Mudança de orientação e de direção que as Santas Escrituras chamam conversão. A conversão implica sempre uma mudança. Mudei eu um pouco o meu caráter? Não sei. Sinceramente não sei. Se continuo na mesma, apesar de toda a caminhada com Cristo, o sacrifício de Cristo serviu para quê? O Salmo 33, versículo 6, diz-nos o seguinte:
33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. O salmista aqui simplesmente diz: Deus criou tudo. Há dúvidas? Deus cria. Agora vamos comparar com 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. De que forma? Pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, Deus cria. Temos dúvidas? E Deus recria, volta a criar. Quando o seu Espírito entra em nós, quando deixamos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, transforme o nosso caráter. É a única coisa que nós levaremos desta terra, é o nosso caráter. Até a nossa riqueza, por muito que seja, quando falecemos, onde fica? Fica aqui. É de cá, fica cá. O caráter é preservado e quando somos ressuscitados, quando seremos ressuscitados, a quando da primeira ressurreição, de novo esse caráter será incutido em cada um de nós. Mas como estou eu a formar o caráter hoje? Se Deus cria e Deus volta a criar, isto manifesta algo que resume o caráter de Deus. 1 de João diz que Deus é amor. É por amor que Deus nos cria e é por amor que Deus volta a criar. Quando nós queremos que Deus tome conta do nosso ser. O que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade, e digamos, os mídias mostram-nos de uma forma muito clara, é que pouco a pouco o caráter do ser humano está-se a mostrar cada vez mais violento. Já repararam? Quer seja uma violência verbal, quer seja violência física, quer seja violência moral. Como se faz uma pergunta a uma criança de 9 anos? Já tiveste relações sexuais? Que ousadia tem o ser humano para fazer uma pergunta destas a uma criança de 9 anos? E mais, já tiveste alguma relação homossexual? No entanto, é isto que se está a querer ensinar na escola primária. Daí a minha grande apreensão em relação ao meu netinho. Esta é a realidade nua e crua da nossa sociedade em 2020. É chocante? Para mim é imensamente chocante. Só mostra uma coisa, e eu estou convencidíssimo que isto é uma realidade que nós temos hoje. O Espírito Santo de Cristo, de Deus, retira-se de forma lenta da nossa terra. Jesus levantou a seguinte questão, Lucas capítulo 21.
Não me recordo do verso, mas vou ver. Versículos 34 até 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Por isso é que, para muitos, a primeira morte será uma bênção. Se este caráter que nós temos tiver sido construído à semelhança do caráter de Cristo, é a maior bênção que nós podemos ter. Quando voltarmos a abrir os olhos, veremos quem? O nosso Salvador em pessoa. Queremos melhor do que isto? Jesus ama-nos acima de tudo. Não consigo conceber a razão por que Cristo morreu por mim, já o disse aqui. Não consigo. Não consigo explicar. Não tem explicação lógica, não tem uma explicação. Só por uma razão. Só porque Jesus me ama. Porquê? Olha, porque me ama, ponto final. Chega, sim, chega. Graças a Deus que Ele me ama. Apesar de ser como sou, Jesus me ama. E ama cada um de nós. Ama cada um de nós. E Ele apenas quer que cada um de nós se converta agora que ainda temos essa oportunidade. Quando este Espírito de Deus se retirar completamente, quem está salvo continua salvo. Apocalipse capítulo 22. Mas quem está condenado continua condenado. Há mais alguma coisa a fazer? Não, já não há mais nada a fazer. Para a salvação já não há mais nada a fazer. Tudo estará definido. E este mundo mau tem que acabar. Esta maldade, o mal, tem que acabar. Não pode durar mais. Estamos a atingir limites de tolerância que nunca poderíamos imaginar. Sou mais velho do que muitos que estão aqui, desde muito novinho, que me vão incutindo estas ideias, não como o irmão Enoque. Eu não nasci na igreja, mas nasci num lar adventista. O irmão Enoque nasceu mesmo na igreja. E apesar de ter crescido, eu não estava à espera de passar por uma situação como esta. Tudo isto me tem surgido de uma forma quase, como que diria, por surpresa. Mas surpresa porquê? Está tudo anunciado. A única coisa que eu teria que fazer e tenho que fazer sempre é juntar as pontas. E juntando as pontas, facilmente vemos que tudo foi anunciado antecipadamente. Porquê que Jesus se preocupou em deixar esta mensagem? Porquê que, como nós dissemos, o apóstolo João viveu até aos 94 anos? Porquê? Porque nós precisávamos saber isto de forma antecipada. E aquele que está em pé, diz o apóstolo Paulo, olhe, não caia, veja, não caia. E quando vires estas coisas, disse Jesus,
sabei que eu estou às portas. Portanto, agora que nós vemos tudo isto, qual é a nossa atitude? Alegrar-nos imensamente. Muito. Porquê? Porque Jesus está às portas. Mas como está o meu caráter agora? Espero que possamos cada um de nós tomar consciência, porque há algo que Jesus nos convida. É que cada um de nós esteja presente em pé, ressuscitado, ou sobrevivendo a todo este período, que, como Jesus disse, que se não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas quem passar por este período de conflito mais aceso entre o bem e o mal, vai ver a grande realização da esperança de cada um de nós. Eu gostaria que fosse posto no ar um cântico que para mim inspira-me imenso. Pessoal da Regi, por favor. Eu gostaria que fosse posto no ar um hino. Gostaria que lêssemos com atenção as palavras que vão ser escritas e ouçamos a música que é conhecida, mas gostaria que todos nós tivéssemos consciência na letra deste hino maravilhoso. Será o refrão deste hino o nosso real pensamento? Não consigo ouvir este hino sem pensar se eu consigo cantar este refrão de uma forma sincera. Mas sei que Jesus quer que cada um de nós suba com Ele. Isso eu sei. Ele o afirmou tantas vezes, que seguramente não o disse de uma forma banal, como muitas vezes nós dizemos. Seguramente o sentimento real de Jesus é que cada um de nós suba com Ele quando Ele voltar. Eu gostava de lermos um último texto na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que espero que possa resumir um pouco aquilo que realmente cada um de nós gostaria de um dia fazer em si próprio. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Só há um meio para cada um de nós poder subir. Só há um meio. É Jesus Cristo. Neste momento, ainda temos oportunidade de aceitar este Salvador. Não deixemos passar esta oportunidade. Eu gostaria que todos pudéssemos dizer: Senhor Jesus, estou aqui. Que Deus permita que cada um de nós, dentro daquilo que é possível e deixando que o Espírito de Deus mexa no nosso interior, possa mudar o seu caráter para poder subir com Jesus quando Ele voltar. É a minha oração esta manhã.